Meus amados irmãos, muito boa noite a todos, na graça e paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, nós tributamos ao Senhor nosso Deus nessa noite. Amém? Estamos reunidos para dar continuidade ao nosso curso de evangelização urbana e missões quilombolas. Hoje, aula de número 9. Aula de número 9, penúltima aula dessa primeira parte, que é a parte de evangelização urbana. Vai ficar faltando só mais uma aula para fechar essa primeira parte. Nós teremos chegado à metade da nossa caminhada. Eu quero crer que tem sido uma bênção esses dias que Deus nos tem proporcionado refletir sobre esse assunto tão importante, na verdade, tão necessário para que o seu reino seja implantado sobre a face da terra. Hoje nós vamos falar sobre crescendo no evangelismo urbano. Com que nós, como igreja, podemos não apenas promover o evangelismo urbano, mas crescer nessa prática. Convido a igreja para fazermos a leitura de Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 16. Amém? E diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Palavra do Senhor para as nossas vidas. Deus, Ele requer que alguma coisa se evidencie, meus amados, na nossa vida, no nosso comprometimento com o Reino de Deus. É claro que a salvação é uma questão importante que eu chamo a atenção dos irmãos para a gente refletir logo de início. Às vezes nós confundimos os conceitos que são estabelecidos pela palavra de Deus. A gente mistura um pouco as ideias. Por exemplo, falamos aqui sobre evangelização, sobre propagação do reino de Deus, sobre difusão do evangelho, não sobre salvação. Salvação é uma experiência interior. Salvação é uma realidade espiritual. Inclusive, só existe um único ser vivo que tem absoluta certeza da salvação de alguém na face da terra, que é Deus. Apenas Deus conhece com absoluta profundidade o que está dentro do coração do homem. O coração é uma região, meus amados, tão cercada de mistérios e incógnitas que nem nós mesmos somos completamente detentores do conhecimento do que se passa dentro do nosso coração. A Bíblia diz que não há nada mais enganoso do que o coração. Então, quem pode conhecer algo que seja enganoso com profundidade? Só Deus. Aquele para quem nada está velado, nada está obscuro. Então, quando a gente fala em salvação, a gente está falando de uma experiência de caráter espiritual, sobrenatural, e que diz respeito à nossa relação particular com Deus. Mas quando a gente fala em evangelismo, e é disso que a gente está falando aqui, a palavra de Deus fala que isso tem que ser evidenciado de maneira externa. Isso não pode ser internalizado. Salvação interna, evangelização externa. Então, a Bíblia nos diz que existem alguns aspectos para desenvolver habilidades para o processo de evangelização. E nós vamos falar sobre alguns deles aqui. Vamos fazer essa leitura? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 15. O primeiro item que nós vamos analisar é o conhecimento bíblico sólido. Conhecimento bíblico sólido. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus, amém?
preparado. A palavra de Deus nos orienta a sermos bons manejadores da palavra, o que implica, meus irmãos, em conhecimento sólido das Escrituras. Como é que eu posso ter um conhecimento sólido das Escrituras? Eu sei que existe, porque existe de tudo na vida, existe também algumas ideias de que é possível você absorver conhecimento assim, de uma maneira meio que mística, né? Eu me lembro bem de já ter visto algumas pessoas abrirem a Bíblia de maneira aleatória e falarem assim: vamos ver o que Deus tem para dizer para a minha vida hoje, né? Quando eu era novo convertido, tinha um líder cristão da igreja que ele dizia que essa aí é a macumba do crente, né? É esse tipo de coisa aí. Então, abrir a Bíblia para ver o que Deus vai falar comigo hoje. Bom, ainda que haja quem tenha esse tipo de inclinação, nós somos daqueles que creem que o conhecimento sólido da palavra de Deus vem com o estudo sistemático e aprofundado das Escrituras Sagradas. Amém? Para que a gente possa entender, meus irmãos, a mensagem central do Evangelho e nós sejamos capazes de transmitir com clareza essa mensagem. Diante disso, eu digo aqui para os irmãos, para quem nos assiste, que é terminantemente impossível você ser um bom evangelista se você não for uma pessoa. Até porque o processo evangelístico ele é o que nós chamamos de processo dialético. Ele envolve diálogo, ele envolve muitas das vezes o confronto, ele envolve a necessidade de nós explanarmos, explicarmos os desdobramentos do Evangelho, não apenas aquilo que está na superfície. É muito comum nós encontrarmos pessoas que não são crentes ainda e que têm um conhecimento teórico da Bíblia muito grande, inclusive. E essas pessoas, por conta das suas influências religiosas, filosóficas, enfim, elas às vezes têm conceitos, ideias em torno daquilo que elas conhecem da Bíblia. Como então desenvolver um processo evangelístico se eu não sou conhecedor da realidade das Escrituras Sagradas? Então, é indubitável que, para que eu desenvolva um evangelismo urbano, um evangelismo que, de fato, ele seja efetivo, ele venha a lograr êxito, eu preciso ter conhecimento bíblico sólido. Nós, que temos o privilégio de pertencer ao corpo de Cristo, temos muitas oportunidades para aprimorar o nosso conhecimento da palavra. Nós, batistas, por exemplo, somos conhecidos historicamente como o povo da Bíblia, por conta do fato, e disso muito me orgulho, por conta do fato de que somos um povo que valoriza extremamente o estudo da palavra de Deus. Batistas, em geral, possuem cultos doutrinários, escolas bíblicas dominicais, e aqui eu quero fazer uma observação importante, porque a escola bíblica dominical, meus irmãos, tem desaparecido de muitas igrejas, tem sido substituída por outros projetos, por outras ideias, por outras estratégias. E é claro que eu não vou aqui tecer nenhum tipo de crítica em relação a isso. Nós entendemos a sinceridade daqueles que enxergam outras formas de fazer o Evangelho. Mas nós, particularmente, não abrimos mão disso. Não abrimos mão de uma igreja que esteja continuamente em contato com o estudo sistemático da palavra de Deus. Estudos bíblicos profundos, estudos bíblicos que vão no cerne do entendimento das Escrituras, como, por exemplo, esses que temos feito aqui todas as quintas-feiras. E uma escola dominical forte, uma escola dominical que envolva toda a igreja. Uma igreja que ela não valoriza a escola dominical, ela está atirando o próprio pé. A ignorância com respeito às questões ligadas à Escritura Sagrada são a causa principal para o surgimento de heresias dentro da igreja e muitas das vezes para a falta de habilidade do cristão em lidar com os seus conflitos e com as suas crises e as suas problemáticas na vida pessoal. Quando nós estamos arraigados pelo entendimento da Escritura, nós estamos preparados para todo tipo de enfrentamento que a vida cristã nos submeter. Nenhum crente pode viver sem conhecer a palavra de Deus. Isso falo com respeito aos trabalhos da igreja.
Mas a Bíblia tem que ser meu alimento diário. O cristão não pode ficar um dia sequer sem ler, meditar e estudar as Escrituras Sagradas. Existem vários instrumentos para isso. Nós temos literatura específica voltada para nos ajudar em relação a isso. Temos ótimos devocionais disponíveis que podem nos ajudar a ter uma leitura bíblica todos os dias, organizada. Existem planos de leitura bíblica. Gosto muito disso. Começar o ano com um plano de leitura bíblica para chegar lá em dezembro, ter lido a Bíblia todinha durante o ano e refletir a respeito disso. Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor forma de se ler e de se estudar a Bíblia. Ouvindo atentamente a voz do Espírito Santo de Deus. Completamente. Meus irmãos, a leitura da palavra é mais ou menos como um ato de se vestir. Você não vai se vestir já vestido. Você vai se vestir desnudo. Aí é que você vai se cobrir. Algumas pessoas vão para a Bíblia já vestidos. Isso é um problema. Porque quando você parte para a Bíblia já vestido, você vai querer que ela confirme o que você crê. Você vai querer que ela diga aquilo que se alinha com o seu pensamento e o seu entendimento. Agora, quando você chega diante das Escrituras desnudo, aí é ela que vai lhe ensinar. Aí é ela que vai lhe cobrir. Aí é ela que vai lhe trajar. E é assim que a gente parte para a análise da palavra de Deus. Existem pessoas que elas já têm conceitos, elas já têm crenças, então elas não vão ler e estudar e meditar na Bíblia. Elas vão procurar na Bíblia respaldo para aquilo que elas creem. E sabe, tem uma história que diz assim, você já deve ter ouvido essa frase: quem procura, acha. Por exemplo, se você acredita em discos voadores, você vai encontrar discos voadores na Bíblia. Viu disso? Como é que é isso, pastor? Que conversa é essa? Pois é. Você acredita em disco voador? Você, meu irmão, meu amigo que está me assistindo. Tem gente que vê disco voador na Bíblia. Por exemplo, a palavra de Deus não fala que o profeta Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo? Pois é, tem gente que diz que aquilo ali foi um OVNI. Então, se eu partir para a Bíblia crendo em OVNIs, eu vou ver um OVNI nesse texto aqui. É porque eu já parti para a Bíblia vestido. Então esse é o grande problema de boa parte das pessoas que leem a palavra de Deus. E por elas terem esse tipo de postura, elas ficam impermeáveis. A palavra não consegue penetrar nos seus corações. Porque elas já estão, é como se fosse uma habitação que já está ocupada. Não dá para outra pessoa ocupar. O coração que se aproxima da palavra, ele tem que chegar pronto para recebê-la. Ele tem que ter o espaço para a ocupação da palavra. É a palavra quem tem que me ensinar. Não sou eu que tenho que buscar confirmação nela daquilo que eu creio. Então, quando nós temos conhecimento bíblico sólido, nós estamos tendo o preparo fundamental para exercermos o trabalho evangelístico da maneira conveniente. O segundo aspecto está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Muito obrigado, minha irmã. Eu já ouvi muitas pessoas falarem desse texto, irmã Marinete, mas elas estranhamente esquecem desse detalhezinho que está escrito aí: mansidão e temor. Então, normalmente as pessoas falam assim: olha, a Bíblia diz que eu tenho que estar preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da minha fé. Sim, mas aí está escrito também que eu tenho que fazer isso com mansidão e temor. Em outras palavras, para comunicar o Evangelho de maneira eficaz, eu preciso ter capacidade de ouvir e de me conectar com as pessoas. Mansidão e temor é uma preocupação que eu tenho, meus amados, em não afugentar aquela pessoa que é alvo do Evangelho que eu estou pregando. Então, para isso, eu preciso ter a capacidade de me conectar com aquela pessoa.
nós precisamos definitivamente nos desfazer da nossa religiosidade para conseguirmos ter uma comunicação perfeita com quem nós queremos alcançar com a pregação do Evangelho. Às vezes, nós estamos muito vestidos de justiça própria antes de pregarmos para alguém. E já passamos de uma premissa de que somos uma pessoa salva conversando com uma pessoa condenada. Esse já é o erro inicial. Se nós tivermos a capacidade de entendermos o que significa isso aqui, mansidão e temor, nós vamos compreender que a pregação do Evangelho não é feita de qualquer maneira. Ela é feita com o objetivo de comunicar integralmente a verdade do Evangelho para uma pessoa que tem necessidade de compreendê-la. E para isso, nós precisamos nos desfazer da nossa justiça própria, nos desfazer, às vezes, desse espírito farisaico que nos faz, de alguma maneira, entender que nós somos superiores espiritualmente às outras pessoas. Isso é o que nós podemos interpretar pela ideia de mansidão e temor. Mansidão, porque nem sempre essa vai ser uma tarefa fácil, por muitas vezes teremos que travar momentos de hostilidade do outro lado, momentos em que nós vamos precisar, inclusive, lidar com ideias esdrúxulas, absurdas, descabidas. E se nós perdemos a mansidão diante disso, nós perdemos também aquela alma. E o temor, meus amados, é uma referência específica à nossa relação para com Deus no que diz respeito àquela situação. Não sou eu que estou ganhando aquela alma para Deus. É Ele quem está ganhando aquela vida por intermédio da minha. O temor é totalmente voltado para o Senhor. A atribuição do convencimento daquele coração pertence e é de autoria única e absoluta de Deus. Eu tenho que ter esse temor quando eu vou pregar. Eu não tenho sabedoria e eu não tenho habilidade para ganhar ninguém para Jesus. Eu não tenho poder para ganhar ninguém para Jesus. Jesus ganha pessoas para Jesus. E o instrumento que ele levantou para concretizar isso é a sua igreja. Somos nós que pertencemos ao seu reino. Amém? Por isso, nós precisamos ter capacidade de ouvir e capacidade de nos conectar com as pessoas. Ouvir, meus irmãos, é uma qualidade, é uma virtude que, infelizmente, poucas pessoas possuem. E ela é uma virtude importante para a vida. E não se dispensa no ato evangelístico. Muitas vezes o nosso trabalho evangelístico, ele é uma espécie de monólogo. Ele é um espetáculo de um personagem só. Nós ali dominamos completamente a cena do evento. Falamos ali destemperadamente, muitas vezes sem dar sequer oportunidade para que a outra pessoa se manifeste, abra seu coração, coloque suas dúvidas, coloque seus temores, seus dramas, suas necessidades. Porque digo aqui para os irmãos que uma das melhores estratégias para pregar o Evangelho é ouvir pouco, é ouvir muito, perdão, e falar pouco. Porque quando você dá a possibilidade para que aquela pessoa se sinta à vontade, a ponto dela abrir o coração para você, você vai ter ali um mundo de possibilidades de aplicação da palavra de Deus. Eu quero dar aqui exemplos. Imagine se no ato da pregação do Evangelho, você se depara com uma pessoa que ela confessa para você que ela está com o coração carregado de mágoas. Uma pessoa que se derrama diante de você. E ela começa a fazer uma narração de episódios da sua história pregressa, onde ela menciona situações em que ela foi ferida, em que ela foi machucada e ela nunca conseguiu resolver aquilo dentro de si própria. Pois bem, você tem aí um terreno fértil para que você introduza a mensagem do Evangelho especificamente voltado para a problemática que mais causa aflição e opressão sobre a vida daquela pessoa. É como um médico que aplica a medicação conforme o diagnóstico preciso do paciente. O pregador do Evangelho precisa ouvir a pessoa que está do outro lado.
precisa saber exatamente em que contexto essa pessoa se encontra, para que a palavra de Deus vá sendo direcionada especificamente para falar de maneira objetiva àquele coração. Amém? Isso é uma capacidade de ouvir e de se conectar com as pessoas. A gente tem que estar pronto para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé, mas não é de qualquer maneira. Isso se faz com esse espírito que a Bíblia estabelece. Um espírito de mansidão e um espírito de temor. Um terceiro aspecto, irmãos, é a habilidade de comunicar com clareza. Vamos para Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada como sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aproveitando que o microfone está com o irmão Soares, deixa aí com o microfone com ele, eu quero fazer uma pergunta para o irmão Soares. A nossa palavra tem que ser temperada com sal, e isso significa que nós precisamos ter a habilidade de nos comunicar com clareza quando nós estamos pregando o Evangelho. Às vezes, a forma como nós nos expressamos, ela é uma forma muito restrita ao nosso mundo cristão, ao nosso mundo evangélico. Por exemplo, para nós, é muito normal, quando nós nos encontramos em qualquer lugar, nós nos saudarmos. Graça e paz, meu irmão. Mas essa não é uma saudação comum nas pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que nós temos. Eu estou dando isso como exemplo. Então, nós precisamos encontrar uma linguagem, uma forma de expressar o Evangelho, que seja muito clara para a pessoa que nos ouve, e isso não constitua uma dificuldade para ela entender a pregação. Diante disso, eu faço uma pergunta, irmão Soares. É conveniente e é correto que a igreja faça uso de todo tipo de métodos e de estratégias para pregar o Evangelho? Pergunto isso pelo seguinte: nós vemos que em épocas de carnaval, algumas igrejas estão colocando blocos na rua. Em épocas de festejo junino, algumas igrejas se enfeitam como um grande arraial junino. E alguns irmãos vêm para a igreja vestidos com aquelas roupas de quadrilha, com chapéu de palha e com a cara pintada. E o argumento é: estamos pregando o Evangelho de uma maneira que o mundo compreende, de uma maneira que o mundo concorda. Diante disso, já existem trios elétricos evangélicos. Existe todo tipo de adaptação e diversão evangélica para as coisas que a gente vê no mundo. Qual o seu ponto de vista sobre isso, meu irmão? O meu ponto de vista, pastor, a palavra de Deus diz que a gente tem que pregar a palavra dele em tempo e fora de tempo. Mas aí nós temos que saber qual é esse tempo, fora do tempo. Não é trazendo o mundo para dentro da igreja, se vestir com festa junina para pregar o Evangelho. Eu desconcordo com isso, porque a gente está trazendo o mundo para dentro da igreja. Agora, só que a igreja tem que ter uma estratégia como alcançar essas pessoas sem se contaminar com a tradição dela para trazer para dentro da igreja. É por isso que nós estamos vendo uma igreja hoje totalmente desordenada. Não mais dentro da palavra de Deus, mas sim pelo entendimento que ele acha que ele tem que evangelizar aquela pessoa, pegando os mesmos costumes dela. Você entendeu? Então eu desconcordo. Agora, só que nós temos que formar uma estratégia dentro da palavra de Deus, que receia dentro da palavra de Deus, e não aquele meu entendimento. Não, a igreja para todos se vestir de quadrilha, para ir lá e cada um com folha distribuir. Isso eu acho errado, isso não é da igreja, isso não está convênio com a palavra de Deus. Amém, meu irmão. Eu queria estender essa pergunta para o irmão Filho, fazendo uma pequena adaptação, meu filho. Por que eu quero fazer a pergunta para o meu filho? Porque ele é muito jovem, né? E como ele é muito jovem, ele já nasceu dentro de um contexto, de um evangelho um pouco diferente, por exemplo, da época que eu me converti. E a pergunta que eu faço para o meu filho é o seguinte: como que nós, como igreja, podemos abordar esse tipo de assunto dentro de ambientes cristãos, onde certas práticas para nós são escandalosas, mas para eles são normais? E, inclusive, é ensinado para esses irmãos
que isto é normal porque é uma forma de se pregar o evangelho de um modo compreensível para o mundo. Que a igreja, ela não pode ser aquele ambiente religioso, fechado, que a pessoa do mundo não entende. Tá? Eu não vou, como nós estamos aqui falando para o mundo, a gente tem que ser muito ético na forma de se expressar, mas a gente sabe que existem até igrejas com nomes exóticos, né? São criados nomes exóticos, denominações, métodos assim estranhos, esquisitos, cultos, né? Eu estava conversando com alguns irmãos outro dia que disseram para mim assim, irmã Lília, pastor, o senhor foi convidado para pregar no UP? Aí eu, que é isso, UP? O senhor foi convidado, o senhor vai pregar sábado lá no UP. UP é uma expressão inglesa, significa assim, pular, subir, up. Vamos dar um up, né? Usa-se muito essa expressão. Vamos dar um up aqui nessa situação, ou seja, vamos fazer com que isso... Aí sabe o que era esse tal desse up? Era o culto dos jovens. Então, nessa igreja, o nome não era culto de jovens, o nome era up. Então, você sendo jovem, qual é o seu posicionamento em relação a essa dificuldade, irmão filho? Como é que a gente lida com isso? Porque aí tem 2 desafios. O primeiro desafio é como que eu comunico o evangelho para o mundo sem me tornar mundano, como o irmão Soares falou. E o segundo desafio é como que eu consigo lidar com tantos irmãos que já vieram de um tempo em que essas coisas foram ensinadas desde a origem e para eles o evangelho é isso. É um pouco difícil, né, essa pergunta, mas eu até fui convidado por Camila, né, para trazer uma lição aqui no domingo, e a gente falou que Paulo, ele disse que a gente não deve se afastar do verdadeiro evangelho, né? Eu acredito que a gente pode comunicar o evangelho, né, de forma que as pessoas entendam, mas também sem fugir dos princípios bíblicos, né? Eu acho que essa é a forma correta de comunicar o evangelho, né? Comunicar com criatividade, mas sem fugir da essência, né? Dos princípios. Acredito que é isso. Amém. Obrigado pelo irmão filho. Eu vou perguntar aqui para o irmão Nessivaldo também a respeito dessa questão. Eu queria ouvir o irmão Nessivaldo sobre esse assunto. Irmão Nessivaldo, Paulo disse, né? Olha, eu me fiz judeu para ganhar os judeus, para os gentios a mesma coisa, eu fiz tudo para que de todos os modos eu pudesse ganhar alguns. Muita gente faz uso dessa expressão bíblica para justificar uma série de métodos estranhos. Por exemplo, você já viu que agora tem um monte de igreja preta? Está todo lado aí. Igreja pintada de preto, os irmãos já viram isso? Os irmãos acham que isso aí é coisa coincidência? Não é. Isso é estratégia. Tá? E se acha que isso aí é uma forma de comunicar o evangelho mais aceitável. Você sabe que esse negócio aqui, ó, um pastor aqui com um microfone, um púlpito, isso aqui é coisa do passado. Né? O negócio agora é um túnel aqui. É um túnel, uma mesinha aqui com uma garrafinha de água mineral, luzes apagadas. Né? Qual é o seu posicionamento, meu irmão, a respeito dessas questões? Pastor, como os irmãos que antecederam falaram, irmão Soares, irmão Filho, porque eu acho que nós podemos falar de Jesus, pregar o evangelho, sem usar de certos métodos, né, que hoje de fato a gente vê coisas absurdas, né, nas igrejas acontecendo, e acho que hoje falar de Jesus é uma coisa simples, né, e é óbvio que a gente pode usar estratégias, né, não dessa forma, como o senhor colocou ainda agora, igrejas com arraiais, igreja com sabe, decorações dessa forma para atrair a atenção, não que nós temos que fazer que ele seja atraído por Jesus, né, atrair até Jesus. Então, nós podemos usar da coisa mais simples, que é a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, falar de quem é Jesus, né? Então, eu sou totalmente radical em relação a esses métodos, né, de tipo, vamos aqui decorar arraial aqui, todo mundo vem de
como o senhor falou bem, pintadinho com sabe, o chapéuzinho, né? E isso aí é totalmente trazer o mundo para dentro da igreja, né? E nós temos que levar a igreja, né, saber conhecer quem é Jesus. Então, eu não concordo com esses métodos, e como o filho falou, nós temos várias formas de anunciar, de pregar o evangelho, de anunciar Jesus, de falar quem é Jesus, o que Jesus fez pelas nossas vidas, o que Jesus fez pela vida das pessoas. E isso é a coisa mais simples de falarmos, e não precisamos desses métodos. Às vezes eu vejo métodos em ensinar de trânsito, evangelismo simples, tão singelo, sabe? E que passa uma mensagem significativa para as pessoas, sabe? Sem trazer toda essa coisa para dentro da igreja. E hoje, por isso que, lamentavelmente, as igrejas estão da forma que estão por conta disso. Amém, meu irmão. Meus irmãos, muito obrigado pela contribuição de cada um dos irmãos. Nós defendemos justamente isso, que foi muito bem colocado aqui pelos nossos irmãos. Nós não negociamos, não abrimos mão de uma abordagem conservadora da pregação do Evangelho, onde apenas a pessoa do nosso Deus ela é evidenciada. Existe uma diferença pouco percebida por algumas pessoas sobre aquilo que é diferente e aquilo que é exótico. E eu vou explicar isso para os irmãos. Jesus era diferente, mas ele não era exótico. Então vamos lá, vamos dizer aqui, uma pessoa que está trazendo uma mensagem que ninguém nunca ouviu, uma pessoa que está falando de uma forma que até hoje ninguém nunca escutou, ela está trazendo algo diferente. Agora, uma pessoa que chega para você com uma melancia pendurada no pescoço, é exótica. O exótico é o diferente que chama a atenção pela diferença. E nós temos que ser diferentes. Jesus era visto assim, as pessoas comentavam, este homem não é como os demais pregadores. Inclusive, o que era pontuado em Jesus era a sua autoridade. Ele prega como alguém que tem autoridade. Mas ninguém, por exemplo, destacou Jesus por características físicas, por exemplo. Pelo contrário, o profeta Isaías, quando profetiza acerca do Salvador, diz que nele não havia parecer nem formosura, nem beleza alguma para que o desejássemos. Jesus era um homem de aspecto absolutamente comum para o padrão da sua época. Ele não chamava atenção por conta de exotismos. Ele chamava atenção pelo ser humano que ele era e pela mensagem que ele trazia. O testemunho do Senhor Jesus era o seu diferencial. E não nenhum tipo de arcabouço ali, de acréscimo, como lamentavelmente nós temos visto no dia de hoje. Eu quero aqui me atrever a pontuar que, na minha perspectiva pessoal, existem, infelizmente, muitas pessoas, irmãos, que, às custas do argumento da pregação do Evangelho, tentam introduzir no reino de Deus, na casa de Deus e na igreja do Senhor, as suas predileções pessoais. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, no campo da musicalidade. Ouço muitas pessoas falarem que nós temos que usar todos os ritmos musicais, por exemplo, dentro da casa de Deus e para o trabalho evangelístico, por conta do fato de que as pessoas do mundo, elas têm essas preferências, elas têm esse tipo de gosto. Mas, na realidade, o que está por trás desse tipo de proposta é o gosto particular e pessoal de quem está propondo. A pessoa que propõe isso, ela é adepta disso. E ela faz uso do argumento de que se trata de um método evangelístico ou coisa que o valha. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, inclusive eu já ouvi algumas pessoas falarem o seguinte, eu tenho aqui alguns irmãos que integram o nosso ministério de louvor, e essa palavra é muito para eles. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, Deus é o criador da música. Porque a música, ela já existia nos céus antes de que tudo fosse criado. E a Bíblia, de fato, fala que existem anjos que são regentes de música. Deus é adorado, a Bíblia fala, através de corais. Inclusive, eu espero concretizar o meu sonho de nós termos um lindo coral aqui na PIB de Alcântara.
Porque se tem uma coisa que a gente pode fazer aqui na terra, que a gente sabe que existe no céu, é um coral. Lá no céu não deve ter um púlpito de madeira como esse, nem um microfone como esse aqui. Agora, coral lá tem. Então é lindíssima a ideia de se ter um coral. Pois bem, se Deus é o criador da música, irmão Pinheiro, então o funk é de Deus. Se Deus é o criador da música, então a pisadinha é de Deus. O arrocha é de Deus. Então, que mais? O reggae, o forró, tudo isso é de Deus, irmão João, porque se Deus é o dono, o autor e o criador da música, então todas as formas de música são de Deus. Conforme esse tipo de interpretação, nós temos visto todo tipo de ritmo musical sendo utilizado dentro da igreja ou sendo utilizado dentro de trabalhos evangelísticos. Qual é a resposta que eu dou para esse tipo de argumento? É muito simples. Que material é este aqui, que os irmãos estão observando, no qual eu estou amparando a minha Bíblia? Isto aqui é feito de quê? Madeira. Quem é o criador da madeira? Alguém se atreve a responder? Deus. Mas foi Deus que fez o púlpito? Pois bem, Deus é o criador da matéria-prima. Ele não é o criador, meus irmãos, do que se faz com a matéria-prima. O que é feito com a matéria-prima é obra do homem. Você sabe qual é a principal matéria-prima utilizada para a fabricação do maior número de armas? Principalmente as armas de pequeno porte, como, por exemplo, um 38, é o manganês. O manganês é um mineral, um minério. Quem é o criador do minério manganês? Deus. Deus é o criador do revólver? Pois muito bem, Deus é o criador da música. Ele não é o criador dos ritmos. Por isso nós temos que ser muito sábios no que diz respeito a essa e outras questões. Essa é uma decisão que a igreja tem que tomar de forma consciente, com base no seu testemunho e no seu entendimento daquilo que, ao invés de ser um instrumento de proclamação do reino, acaba se tornando uma pedra de tropeço e um objeto de escândalo para o evangelho do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, e disso eu tenho muito medo, que é melhor você amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar no fundo do mar, do que você trazer escândalo para o reino de Deus. Amém? Diante disso, irmãos, aprendamos que a nossa habilidade, que nós precisamos ter de comunicar o evangelho com habilidade e com clareza, não implica em nos transvestirmos com o mundo, com as suas aparências e com os seus feitos. Continuamos a ser um povo diferente na face da terra. Não exótico, um povo diferente. Um outro aspecto que está relacionado ao crescimento do evangelismo urbano está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Qualquer um dos irmãos pode ler esse texto maravilhoso. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2. Princípios, nós estamos aprendendo aqui para o desenvolvimento de habilidades e de lideranças para a prática do evangelismo. 2 Timóteo 2, 2. Quem encontrar, levante a mão aí. Amém? 2 Timóteo 2, 2, né? Amém. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Amém? A prática eficaz do evangelismo requer a capacidade de discipular e de treinar outros para essa prática. Amém? Infelizmente, irmãos, nós temos encontrado dentro do nosso meio, ainda em pleno século XXI, com toda a evolução da teologia e com todo o acesso fácil que se tem hoje a qualquer forma de estudo da palavra, mas, infelizmente, a gente ainda encontra pessoas dentro da igreja que elas tenham a ideia de que o trabalho evangelístico é trabalho apenas de alguns.
Às vezes as pessoas acham que é só um ministério da igreja que tem essa atribuição, que deve evangelizar, e tem outros que dizem que é o pastor quem tem que evangelizar, porque a igreja está pagando ele para isso. Então, a palavra de Deus, ela lança por terra, não só aqui, mas no próprio mandamento que o Senhor Jesus deu a todos os seus discípulos, para irem e pregar o evangelho, ensinando as pessoas a guardarem tudo aquilo que ele nos tem mandado. A multiplicação da preparação para a prática do evangelismo, ela é generalizada dentro da igreja do Senhor. Isso quer dizer que todo cristão, ele não apenas tem que ser, meus irmãos, um pregador em potencial, como ele tem que ser também um discipulador em potencial. Ou seja, alguém que também ensina. Não só alguém que prega a palavra de Deus, mas alguém que ensina também. Alguém que prepara também. Nessa linha de raciocínio, é muito importante que pastores, por exemplo, não sejam centralizadores dentro de todo o espectro de trabalho da igreja do Senhor. É preciso que cristãos sejam treinados, sejam adestrados para o bom combate, preparados para toda boa obra. Assim como um soldado, ele nos quartéis aprende a defender a sua nação, o cristão, ele tem que ser treinado para subir ao campo de batalha espiritual e pelejar vitoriosamente em prol do Evangelho de Cristo. Como é que isso acontece na prática, irmãos? Porque nós estamos aqui aprendendo como que funciona o trabalho evangelístico na prática. Em primeiro lugar, nós precisamos perder a timidez. Precisamos perder o receio. As pessoas, elas não costumam ser tímidas para fazer tanta coisa bárbara, mas elas às vezes são tímidas para falar de Jesus. Existem algumas pessoas que ficam fortemente intimidadas quando elas têm, por exemplo, o desafio de virem à frente para pregar, para dirigir um trabalho, para louvar. Nós precisamos aprender e aceitar que o Espírito Santo nos treine e nos capacite a superar esse tipo de limitação. Porque é um princípio do Evangelho a multiplicação de líderes, pessoas prontas para falar do amor de Deus e para ensinar outros nessa direção também. E pastores devem fazer isso, devem levantar líderes, levantar pregadores, levantar discipuladores, dar oportunidade para que essas pessoas se desenvolvam dentro da igreja e do reino de Deus. E ovelhas precisam necessariamente se colocar à disposição do Senhor para serem usadas por Ele nesse trabalho. Amém? O apóstolo Paulo orienta Timóteo. Aquilo que você aprendeu, transmite para outros. Ensina outros, prepara outros, treina outros. Porque esse trabalho não pode parar. A pregação do Evangelho é um ato contínuo dentro da igreja do Senhor. E ainda que nós tenhamos dentro da igreja ministérios especificamente para estar à frente desse trabalho, a função dos ministérios é uma função de coordenação, não é uma função de ação restrita. A ação restrita, ela começa com o pastor da igreja e vai até o mais recente convertido. Todos na igreja têm que ser pregadores do Evangelho. E todos na igreja têm que se preparar para se tornar discipuladores, ensinadores da palavra de Deus. Amém? Essa é uma missão de toda a igreja. Esse é um ofício de todos nós. E aí eu evoco Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei. E eu estarei convosco até o final dos tempos. Amém? Entendam, irmãos, que a ordem de Jesus é pregar e discipular. Não é só pregar. E entendamos também que essa ordem Jesus não deu para os apóstolos. Ele deu para os discípulos. Ou seja, para todos. Quando o assunto foi administrar a igreja,
essa responsabilidade recaiu sobre os apóstolos. Mas quando o assunto foi pregar a palavra e discipular, envolveu todo mundo. Num dado momento, Jesus formou grupos, pequenos grupos de pregadores e os enviou pelas cidades e pelas aldeias para pregar o evangelho. Todos. Ali estavam cristãos de renome, registrados na Bíblia, e ali estavam alguns que a gente só vai descobrir quando a gente chegar na glória e conhecê-los. Cristãos completamente anônimos, desconhecidos de todos nós, mas estavam ali e todos se envolveram no trabalho do Senhor. Então o propósito de Deus, o projeto de Deus, é que a igreja seja uma grande agência propagadora do seu reino. Meus irmãos, eu insisto, e isso é algo que recorrentemente os amados me ouvirão falar. Igreja só existe para pregar o evangelho. Igreja só existe para pregar o evangelho. Quando não for mais projeto de Deus que a igreja pregue, ela vai ser arrebatada. Então a igreja está aqui no mundo porque essa é a sua finalidade. Então, se eu não sou um pregador do evangelho, algo está errado comigo. Se eu atravesso os anos sendo um cristão que vive sendo continuamente alimentado pelo entendimento da palavra, tendo o privilégio de estar na casa do Senhor, sou ministrado constantemente e não reproduzo e não gero frutos para o reino de Deus, algo está errado com a minha vida espiritual. Preciso ser alguém que compreende a urgência e o caráter prioritário que essa obra tem. Então, a igreja, meus amados, diferente do que tem acontecido em alguns casos por aí, ela não é uma agência de eventos. A igreja é lugar de pregação do evangelho. E tudo que gira em torno dos trabalhos da igreja, ela tem muitos ministérios, ela tem muitas frentes de trabalho, mas a finalidade última de tudo isso é alcançar almas. Ela tem um grupo de mulheres para ganhar mulheres. Um grupo de homens para ganhar homens. E de jovens, idem. Pastor, nós temos 50 mulheres na igreja. É pouco. Tem quantas pessoas na cidade? 20 mil? Olha como é pouco. Precisamos ir em busca, meus irmãos, das almas que ainda não se converteram a Cristo Jesus, porque foi para isso que ele levantou a sua igreja. Foi para esse objetivo e finalidade. Por favor, não vamos descansar numa vida que não se aplica a essa prática, porque às vezes nós nos conformamos com a infertilidade espiritual. Às vezes nós convivemos com pessoas na família, no trabalho, na escola, no bairro, e a gente passa anos lidando com essas pessoas, dialogando com elas, sentando com elas, convivendo com elas e nunca compartilhamos o evangelho para elas. Tenhamos absoluta certeza de que seremos cobrados pelo Senhor no dia do acerto de contas em função dessa omissão. A Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Chamamos de pecado da omissão. O DNA da igreja se chama evangelismo, pregação, missões. Igreja tem que respirar missões. Igreja tem que sonhar com vidas sendo ganhas e trabalhar incessantemente. Falamos aqui de evangelismo urbano. Ela tem que ir para as praças, ela tem que ir para as ruas, ela não pode ficar só aqui. Nós estamos aqui treinando, nós estamos aqui, meus irmãos, aprendendo, mas a gente tem que sair daqui. A gente tem que ir pregar a palavra fora daqui. Não importa. Todos os recantos desta cidade e de quaisquer outros lugares, eles têm que ser alcançados pela mensagem do evangelho. E essa responsabilidade é nossa. Anjos não vão fazer isso, ainda que eles queiram. Mas essa atribuição o Senhor deu à sua igreja. Deus é a favor de um ministério de louvor? É criação dele. Deus é a favor que hajam departamentos e ministérios nessa igreja? Tudo isso vem dele. Mas tudo isso tem que trabalhar para convergir na conquista de almas. Uma cidade pode ter 300 rios,
mas todos eles têm que desaguar no mar. Um rio que não deságua no mar, a água para, e a água que para apodrece. Crente que não prega o evangelho e que não trabalha, dá trabalho. Vira estorvo e pedra no sapato do reino de Deus. Você quer saber quem são aqueles cristãos que mais tornam difícil a caminhada de uma igreja comprometida com o Senhor? São aqueles que não trabalham. Esses têm opinião para tudo, esses são contra tudo, esses sabem tudo, mas não produzem. E se não produzem, não significam absolutamente nada aos olhos do Senhor. Por isso, que a igreja seja feliz, que a igreja seja animada, que a igreja seja cheia, que a igreja trabalhe muito, mas que tudo isso tenha por finalidade ganhar vidas para o Senhor Jesus. Porque foi para isso que Ele nos levantou como igreja. Amém? Louvamos ao Senhor por essa compreensão e pelo seu poder. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ainda estamos falando sobre o desenvolvimento de habilidades para a prática do evangelismo. Falaremos aqui sobre o treinamento de evangelistas urbanos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nos traz aqui um princípio importante. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Amém? Temos aqui um princípio que é o de identificar e desenvolver talentos individuais. Tudo que é feito no reino de Deus e é criado por Deus é perfeito, irmãos. E é como um grande quebra-cabeças cujas peças vão se encaixando e vão formando um cenário perfeito. A igreja é isso. Observe o que nós temos na igreja. Eu não sei se os irmãos já pararam para refletir sobre isso. Eu, pela própria força do meu ofício, necessariamente faço isso, que é perceber as diferenças que nós temos dentro de uma igreja. Como é impressionante e como isso é enriquecedor. Nós temos todos os perfis dentro da igreja. Algumas pessoas que têm uma capacidade extraordinária para algumas atividades, outros que é melhor você não colocá-los para fazer aquilo. Entretanto, são habilitados para outras atividades. O despertamento, a percepção dos dons e dos talentos individuais é fundamental para que a gente trace estratégias de prática evangelística e isso sirva como uma forma de enriquecer o trabalho do Senhor e a pregação do Santo Evangelho. O grande problema que nós temos aí eu quero destacar dois desdobramentos desse grande problema. Primeiro infelizmente nós temos algumas pessoas às vezes na igreja, se esse for o caso, dentre os irmãos que aqui estão ou que nos assistem, que hoje o Espírito de Deus trabalhe e mude esse quadro, que pensam que não tem talento algum, que não tem dom algum e que não tem chamado algum. Ora, isto é impossível. Seria o mesmo que admitir que Deus salva alguém para que esse alguém não produza no seu reino. E aí seria um contrassenso, porque a palavra de Deus diz que todo ramo que estando enxertado na videira e que não dá fruto, ele corta, e cortando, lança no fogo. Ora, se Deus não me deu nenhuma capacidade, se Deus não me deu nenhum talento, se Deus não me deu nenhum dom, como que Ele pode cobrar que eu produza para o reino dele? A partir daí a gente reflete. Sim, há algo em mim que Deus implantou e que é útil para o seu reino. Portanto, vamos descobrir qual é o nosso encaixe nessa engrenagem, meus irmãos. Aonde está o nosso ministério? Aonde está o nosso chamado? E nos coloquemos ali absolutamente à disposição do reino de Deus. É um problema encontrar, infelizmente, alguns irmãos que não conseguem perceber e descobrir para o que foram chamados. O segundo ponto é quando há uma confusão no que diz respeito a isso. Deus me chamou para pregar o evangelho e eu meti na cabeça que eu sou cantor. E é fácil todo mundo perceber que eu não sou cantor. Às vezes nós temos essas insistências dentro da obra de Deus, o que causa grandes dificuldades.
dificuldades para que o trabalho seja feito com eficácia e dificuldades em lidar com essa pessoa, que na medida em que você tenta esclarecer de que esse não é o chamado dela, ela se ofende com você. E acha que você está se levantando contra ela e contra o ministério dela, contra o chamado dela. Quando muito naturalmente se percebe e se verifica que essa não é a vocação para a qual Deus a levantou dentro do seu reino. Quem faria um trabalho melhor do que o trabalho que o apóstolo Paulo fez? Paulo entendeu que ele era um missionário. A primeira igreja batista de Alcântara e as outras que nos assistem, certamente gostariam de ter um pastor como Paulo. E nem venham aqui vocês quererem me enganar se tivesse uma eleição. Ou o pastor Reinaldo ou o apóstolo Paulo. Eu perdia de 100-0. Só que Paulo não foi chamado para ser pastor. E ele mesmo entendeu isso. Ele permanecia um período numa cidade, rapidamente se retirava para outra. Era um plantador de igrejas. Era um homem chamado por Deus para ser um reprodutor da semente do Evangelho. Mas vocês já perceberam que Paulo não levava Timóteo nas suas viagens? Paulo preparou Timóteo para ser um pastor de uma igreja em Éfeso. E o ensinou e fez com que Timóteo percebesse que esse era o chamado dele. Então, Timóteo foi treinado para ser um excelente pastor, porque esse era o seu ministério. Agora, e se Timóteo tivesse cismado que ele tinha que ser um missionário, e o lugar dele não seria numa igreja local? Ele não estaria caminhando dentro dos propósitos de Deus. Precisamos ter humildade para entender aonde Deus nos colocou. E não estarmos, por uma questão de predileção pessoal, tentando nos inserir naquilo que não tem absolutamente nenhuma relação com o nosso chamado. Isso é muito importante para que a gente tenha um equilíbrio no desenvolvimento do trabalho de Deus na sua obra. Amém? E a pregação do Evangelho requer também essa harmonia, esse princípio. Vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Estamos falando sobre o treinamento de evangelismo urbano, princípios fundamentais para que ele ocorra de maneira eficaz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. O ensinamento de princípios bíblicos fundamentais não pode ser esquecido no preparo para o trabalho evangelístico. Meus irmãos, a Bíblia, eu quero contar um fato assim interessante para vocês. Eu me lembro de uma ocasião em que um determinado irmão, ele foi chamado para dar uma palavra. Aí um que estava do meu lado disse assim: aposta quanto comigo, como ele vai falar sobre tal coisa, disse até o versículo, foi certinho. Na hora que ele foi falar, irmão, vamos abrir a palavra de Deus aqui e tal. Aí ele olhou para mim, eu não te disse? Eu digo, como é que tu sabe isso aí? Ele só fala disso. Toda vez que ele é chamado para pregar, ele só fala desse assunto, ele não tem outro assunto. Bom, ou ele é apaixonadíssimo por esse assunto, ou ele, na verdade, não lê a palavra de Deus coisa nenhuma, né? E se vira daquela forma toda vez que ele é chamado para... Ele apenas se vira, né? Dessa maneira. Os irmãos perceberam nesse texto que a palavra de Deus ela tem diferentes aplicações aí? A palavra de Deus ela pode corrigir, a palavra de Deus ela pode ensinar, a palavra de Deus ela pode redarguir, ou seja, responder de maneira cabal às dúvidas e aos confrontos que surgirem. Nós precisamos, meus irmãos, se queremos ser evangelistas, de fato, compreender a aplicação devida da palavra de Deus para cada circunstância. E aí a gente vai voltar, de uma certa forma, para o que falamos aqui no início dessa ministração, que é a necessidade do estudo aprofundado das Escrituras. Como a gente vê, lamentavelmente, muitos irmãos e pregadores, alguns até de renome, fazendo uso equivocado das Escrituras.
dando um direcionamento a nível de compreensão totalmente descontextualizado para aquilo que as Escrituras estão afirmando. Vocês viram aquela história aí que virou meme nas redes sociais, de um sujeito que eu me recuso a chamar de pastor, que se envolveu com uma mulher casada e disse que a Bíblia mandava ele fazer isso? E aí foi feita uma matéria jornalística em cima disso, e esse negócio foi divulgado aí em rede nacional. Eles dizem, mas está escrito na Bíblia, vai e adultera. Né? Vai, pega, toma esta mulher para ti e adultera. Livro do profeta Oséias. Mas lá está escrito, mulher adúltera. Você viu? Fantástico. Logo um programa que ama a igreja do Senhor, né? Uma rede de televisão altamente piedosa, Rede Globo, passar uma matéria como essa. Então, vejam, meus irmãos, o que é a gente ignorar e a gente tratar as Escrituras como coisa qualquer. Você lança os olhos sobre as páginas da Bíblia e diz que leu. Então, precisamos compreender com exatidão, com profundidade, as aplicações diversas que as Escrituras têm para aplicarmos de maneira devida no trabalho evangelístico. Leitura de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler esse texto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Amém? Olha só o que está escrito aqui, irmãos. Nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. A grande maioria de nós tem sido apenas ouvinte da palavra. Estamos na igreja, ouvimos as pregações, gostamos delas, nos admiramos, nos emocionamos. Mas talvez 24 horas depois, a gente já conseguiu perder praticamente 70% a 80% do que ouviu. Não permaneceu mais na mente. Uma vez eu vi uma matéria feita por um seminário sobre isso. Entrevistas feitas de maneira inesperada nas portas das igrejas após os cultos. E a pergunta é, o que você mais absorveu da pregação de hoje? E as pessoas se complicaram para responder. Uma pregação feita há 20 minutos, há 30 minutos, e algumas pessoas não conseguindo retratar aquilo que de fato lhes foi pregado. Imagine num dia depois, imagine uma semana depois. O que fica? Os irmãos já imaginaram quantas pregações a gente já ouviu? Quantas coisas extraordinárias o Espírito Santo já nos ensinou? E se nós tivéssemos colocado tudo isso em prática, que tipo de crente não seríamos? O apóstolo Tiago disse que nós nos enganamos quando nós somos apenas cristãos ouvintes. Olha, eu não gosto de perder uma pregação da palavra. Hoje é culto de quê? De doutrina? Não perco. Amo doutrina. Amém. Glória a Deus. Mas e a vida como está? E a reprodução do que se ouviu como está? Então o trabalho evangelístico, meus amados, ele se consolida dentro de uma igreja, já que a gente está falando aqui em treinamento, através de ações práticas. Igrejas têm que ser organismos vivos, dinâmicos. Descanso é na glória, meus irmãos. Quem gosta de descanso não deve se converter. E tem uma frase muito verdadeira que diz que quem anda rápido não gosta de quem anda lento. Não vão se entender. O trabalho de Deus é prático. E a igreja precisa ser desafiada a sair da sua sonolência, do seu comodismo, para dizer sim, de forma prática, ao chamado do Senhor. Esse negócio de, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aí amanhã tem um evangelismo e a pessoa não está lá. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aí tem a oração aqui, das 18 às 19, não tem ninguém. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Temos a visitação e não conseguimos encontrar quem esteja disponível para realizá-la. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, está se enganando. E o que significa se enganar? Se enganando pensando que é crente, se enganando pensando que está salvo, se enganando pensando que está tudo bem diante de Deus.
Quem são aqueles que estarão para sempre com o Senhor, por toda a eternidade? São aqueles que ouvem a palavra, ou são aqueles que vivem a palavra de Deus? Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Infelizmente, há muitas pessoas que estão captando a audição da mensagem, mas essa mensagem não está descendo para os seus corações. Por isso, elas não conseguem nem lembrar do que foi pregado. E se elas nem lembram do que foi pregado, elas jamais estarão praticando aquilo que ouviram. O desafio da palavra de Deus para que nós levantemos evangelistas de fato na igreja é que haja uma compreensão que nós não fomos chamados aqui para serem empanturrados de maná espiritual. A palavra de Deus requer vida prática, irmãos. Colocação prática no dia a dia de tudo aquilo que Deus nos tem ensinado pelo seu Santo Espírito. Amém? Vamos para Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. De que maneira nós devemos produzir evangelistas dentro da casa de Deus? Que tipo de ambiente precisa ser proporcionado para esses evangelistas? Hebreus 10, de 24 a 25. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Se o evangelho, ele não é restrito a você estar dentro de uma igreja, não existe evangelho fora dela. Se a igreja do Senhor não são 4 paredes, por outro lado, eu não posso deixar de estar dentro dessas 4 paredes para ser aqui treinado, para ser aqui preparado, para ser aqui adestrado pelo Senhor para o bom combate. Os soldados que sobem aos campos de batalha, que travam guerras cruentas nos mares, no ar, na terra, foram forjados dentro dos quartéis. Portanto, o cristão não pode deixar de se congregar, irmãos. Aquele que vai para as ruas falar de Jesus, que vai nos lugares onde ninguém vai, aquele que cruza os 7 mares, aquele que viaja para as cidades, que vai para os vilarejos, para os quilombos, ele foi feito aqui, dentro da igreja. Aqui que ele foi treinado, aqui que ele foi levantado. Foi ouvindo a palavra de Deus que o Espírito Santo confirmou no coração dele: eu estou te levantando para esse ministério. O dia que Jesus me recebeu e me aceitou, eu estava dentro de uma igreja. O dia que a convicção veio sobre minha vida de que eu estava sendo chamado para o ministério pastoral, eu estava dentro de uma igreja. O dia que eu percebi que Deus tinha me determinado para pregar o evangelho entre quilombolas, eu estava dentro de uma igreja. Mas eu não passei a minha vida toda dentro de uma igreja. A ordem foi executada fora da igreja, mas o preparo foi adquirido dentro dela. Por isso, uma das maiores mentiras que Satanás tem iludido a presente geração é essa ideia de que existe evangelho sem igreja. Eu posso viver a minha vida com Deus apenas dentro de casa, ou em grupos externos, ou algo parecido. Temos que estar aqui. Não deixeis de vos congregar, é o que diz a palavra do Senhor. Para que nós tenhamos evangelistas de fato, sustentados, erguidos por Deus, eles têm que estar aqui. Aqui eles têm que ser treinados, aqui eles são fortalecidos, aqui eles são preparados pelo Espírito Santo de Deus para subir ao bom combate. Amém? E por fim, meus irmãos, é fundamental que nós estejamos motivados e perseverantes para fazermos a obra do Senhor. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Filipenses, capítulo 4, e versículo de número 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Amém?
posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Amém. Versículo curto com mensagem imensa. Amém. Meus irmãos, a motivação para fazer o trabalho do Senhor nasce da intimidade que nós temos com Ele. Eu posso tudo, desde que Deus seja o meu fortalecedor. Se eu não estiver em aproximação com esse Deus que me fortalece, eu não posso nada. Eu não consigo nada. O trabalho, ele não vai conseguir, ele não vai ser feito, ele não vai ser concretizado. Não vai haver foco na missão, não vai haver encorajamento, não vai haver apoio e não vai haver a celebração das vitórias, porque eu não estive próximo daquele que me fortalece. Então, de tudo, a suma, a resenha final é que nós precisamos ter uma vida íntima com o Senhor nosso Deus. Precisamos, como igreja, estar unidos nesse propósito de nunca sairmos da presença do Senhor. Estando próximos dele, a gente pode tudo. Como é difícil, Senhor, ganhar uma cidade desse tamanho para ti. Tudo posso naquele que me fortalece. Como ganhar um país como o Brasil, mundialmente reconhecido como uma nação pagã, como uma nação depravada e como uma nação afundada em misticismos e feitiçarias. Tudo posso naquele que me fortalece. Ganhar o mundo inteiro com o avanço do islamismo, com o avanço das ideologias comunistas, que a cada dia tem ceifado vidas de cristãos e tem retirado o santo e sagrado direito à liberdade de pregação do Evangelho. Como isso é possível? É possível naquele que nos fortalece. Amém? A Bíblia diz que a gente pode crer nisso. A igreja do Senhor pode se firmar nessa convicção de que ela consegue todas as coisas se ela tiver uma vida íntima com o Senhor Jesus. Amém? Esse é o nosso Deus. E dessa forma, irmãos, nós finalizamos a nossa lição de hoje, compreendendo que a vontade de Deus é que a sua igreja ela esteja devidamente preparada para fazer o trabalho evangelístico. Diante de todas essas reflexões que se fizeram aqui nessa noite, o nosso desejo mais profundo é que o Espírito Santo de Deus nos capacite e nos fortaleça para nunca desistirmos desse trabalho. Se a gente tiver que voltar para casa com uma mensagem ressoando continuamente nos nossos ouvidos, eu gostaria que fosse a seguinte: a igreja só está na terra porque ela tem que pregar o Evangelho. No dia que não for mais necessário, ela vai ser arrebatada. Estou pregando o Evangelho, estou fazendo a obra de Deus, estou sendo um cristão de fato quando eu cruzo as portas da igreja, ou estou sendo apenas um ouvinte, enganando-me a mim mesmo. Que o Santo Espírito de Deus nos responda, e mais do que isso, nos qualifique para responder positivamente a esta pergunta. Amém?